bem-vindos e bem-vindas ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Que bom que você está aqui, amigo. Este é um sermão pregado pelo pastor Cristiel, nosso filho, na igreja da Morada, em Cuiabá, onde ele está trabalhando atualmente. É uma mensagem maravilhosa, creio que você vai gostar. Acompanhe nos seus detalhes cada lição preciosa que podemos tirar desse sermão. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, convido a se inscrever e também deixar sua curtida e comentar, compartilhando com outros para que o YouTube possa passar a outras pessoas essas mensagens importantes. Boa noite. Eu vou dizer todas as vezes que eu vier pregar aqui, é muito bom ter você na casa de Deus, é muito bom te ver aqui. Aqui é o teu lugar. Eu quero que antes de nós abrirmos a Bíblia e estudarmos e analisarmos um pouquinho mais a mensagem que Deus tem para nós, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos e nós vamos falar com Ele, mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa nessa noite. Poderíamos estar fazendo tantas coisas, ó Deus. Aliás, estamos passando por um período do ano em que muitas pessoas, muitos jovens, muitas famílias estão por aí, ó Pai, bebendo, dançando, entregando a vida aos prazeres. Mas tem um grupo, Senhor, que num domingo à noite de carnaval escolheu estar na Tua igreja para honrar e engrandecer o Teu nome. E nós Te louvamos por causa disso, Senhor. Fique conosco nessa noite. Abra as nossas mentes para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, é muito especial todas as vezes que a gente abre a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo que tem um grupo de pessoas que eu admiro muito. São aquelas pessoas que têm facilidade em entender outras pessoas. Você conhece alguém assim? Que você diz assim, ó, é muito bom conversar com fulaninho, porque toda vez que eu falo com ele, ele me entende. Alguém conhece uma pessoa que seja assim? Geralmente são os psicólogos, né? Os psicólogos de vez em quando falam coisas que você não gosta também, mas tem que mudar. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender as pessoas. E eu descobri isso depois que eu comecei a namorar. Que uma das frases que eu mais escutei foi: você não me entende. Eu falo para ti e tu não me entende. E talvez esse seja um problema meu e de mais 99% dos homens que vivem no planeta Terra. A pergunta que eu faço para você é: em algum momento da sua vida, você já tentou entender Deus? Alguém já fez esse exercício? Tentar entender Deus. Já é difícil entender as pessoas. Imagine entender Deus. Eu quero ler duas frases para você. A primeira é de Tozer. E Tozer, com relação a esse assunto de tentar entender Deus, ele disse: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Agostinho de Hipona disse: se você compreende, não é Deus. Com esses dois pensamentos, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do verso 22. Quem encontrou diz o quê? Segundo as regras de português, quem encontrou diz encontrei, mas amém funciona também, é bonito. Vamos lá então? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 diz assim:
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu gosto muito dessa história, porque esses versos, esses 10 versos que nós acabamos de ler, eles falam muito sobre quem é Jesus e quem somos nós. E quando eu analiso Jesus nesses versos, eu vejo que Jesus fez algo que aos nossos olhos não parece a coisa mais bonita de se fazer com um amiguinho. Jesus mandou os discípulos para o meio do caos. Se lembra? Quem é Jesus? Quem somos nós? Jesus nos manda para o meio do caos. E nós vamos entender um pouquinho essa noite essa visão sobre Deus. Eu quero que você entenda que o texto inicia me dizendo que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e iniciassem a viagem. Alguém aqui tem a tradução que está escrita insistiu? Tem? Legal, essa tradução é bacana. A minha tradução está compeliu. Eu tenho que fazer uma análise no Aurélio para saber o que significa compeliu, que é a mesma coisa que insistir. Diz que Jesus insistiu, falou bem assim: ei, está na hora de vocês entrarem no barco e iniciar a jornada de vocês. Essa viagem deles, que era para durar 2 horas, acaba passando um pouquinho do ponto. Porque aquela região onde eles estavam viajando, a geografia do lugar faz com que ventos muito fortes passem por ali e acabam formando essas tempestades. E eu fiquei me perguntando diante disso: Jesus sabe de todas as coisas? Sabe ou não sabe? Deus sabe de todas as coisas? Não sabe? Ele sabia que ia ter tempestade? Sabia ou não sabia? Por que ele fez isso então? Se Jesus sabe de todas as coisas, ele sabia que ia ter tempestade, por que ele manda os discípulos para o meio da tempestade? É interessante que Jesus estava insistindo. Se ele estava insistindo, é porque os discípulos estavam resistindo. Você só insiste em mandar alguém para algum lugar se essa pessoa não estiver querendo ir. E eu fiquei pensando, olha que interessante. Os discípulos estavam imaginando o que ia acontecer, mas não foi bem assim não. Deus conhece o nosso coração malandrinho. Porque se eu for para o livro de João, no capítulo 6, versículo 15, vai me dizer que os discípulos não queriam sair dali, porque eles estavam planejando coroar Jesus rei naquele momento. Se lembra que eu falei, aonde Jesus ia, uma multidão ia junto. Daí os discípulos fizeram um plano e falaram bem assim, ó, é o seguinte, já que a gente tem aqui uma multidão, vamos coroar Jesus rei? Vamos fazer isso com ele agora? E Jesus olhava para os discípulos e falava: o meu reino não é terrestre, o meu reino é um reino eterno. Então não é agora que eu vou ser coroado rei. Vocês ainda não entenderam. Quer saber? Vai para a tempestade, entra no barco. E os discípulos foram. Até que nesse ponto eles foram obedientes. E o texto continua dizendo que no meio de tudo isso, Jesus ele começa a se despedir da multidão. Ele vai se despedindo e ele sobe no monte para orar. Entenda
que eu quero falar para vocês aqui? A nossa geração, tá? Essa geração bonita aqui, será que eu pergunto idade? Não vou perguntar. Mas a nossa geração, eu estava estudando que tem geração Z, geração alfa, essas coisas aí, né? Eu nem sei direito qual é a minha. Mas assim, a nossa geração é uma geração que ainda não entendeu que Deus nos chamou para ser luz. Só que a gente só vai ser luz aonde está escuro. E às vezes Deus nos chama para ser luz no meio de uma tempestade que esse nosso mundo é. Porque se você está feliz com o mundo que você está vivendo, você tem que fazer umas releituras da vida aí, que tem alguma coisa errada. Eu não consigo viver em paz nesse mundo. Para mim, todos os dias é uma eterna tempestade. Não significa que eu estou em depressão, fiquem tranquilos. A ideia aqui é que parece que a gente está sempre resolvendo algum problema, é assim ou não é? Sai de um, entra no outro. E a gente fica se perguntando por que Jesus vive nos mandando para o meio do caos. O texto me dá 2 períodos de tempo. Ou seja, o texto me dá uma dica de que horas que isso estava acontecendo, que horas do dia. Diz que Jesus, ele despede as multidões, ele sobe para orar e já era mais ou menos no entardecer. Estava perto de anoitecer. Era mais ou menos 6 horas da tarde. Nisso, me diz que os discípulos já estavam dentro do barco navegando. Só que se você andar alguns versículos, você vai ver que o texto está me dizendo que na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. E aqui, é uma coisa interessante. Eu fiquei pensando, Senhor, se tu quer ensinar uma lição para as pessoas, por que tu não ensina uma lição em meia hora? Por que tu não leva 1 hora só para ensinar uma lição? Porque, gente, 4ª vigília da noite, acontecia mais ou menos assim, ó. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A vigília começava quando o sol estava se pondo, então às 6 horas da tarde. Vamos fazer a conta? A primeira vigília começava às 6 e era 7, 8 e 9. Então era das 6 até as 9. Nessa lógica, a segunda vigília até que horas? Quem são os bons em matemática aí? Boa, todo mundo, até meia-noite. Então a segunda vigília até meia-noite. A terceira vigília até que horas? 3 da manhã. A 4ª vigília começava às 3 horas da manhã. Nós temos um período de mais ou menos 9 horas que a Bíblia me disse que os discípulos estavam dentro de um barco, lutando contra as ondas, até que Jesus fosse ter com eles. Ei, que Jesus é esse? Será que Jesus tinha se esquecido dos discípulos? A viagem deles tinha sido muito maior do que eles haviam planejado. O plano era chegar em 2 horas, a viagem demorou 9 horas, não foi só 9 horas tranquilas, foi 9 horas no caos. O que é interessante sobre isso é o seguinte, eu já andei de barco, você já andou de barco? Ninguém aqui já andou de barco? Eu fiz algo que talvez seja uma das coisas que para mim, tá? Não me julguem, se tem alguém aqui que gosta de esportes radicais, não me julguem, mas para mim foi muito legal, que foi fazer rafting. Alguém aqui já fez rafting? Tem gente que já fez rafting, é legal. Você entra naquela boinha, pega um remo, que o condutor faz você pensar que você serve para alguma coisa dentro daquele bote, e daí você fica ali remando, dando a vida, e gente, é umas pedrinhas, umas cachoeirinhas de nada, e a gente já fica naquela adrenalina maluca. Agora imagina os discípulos no meio de uma tempestade, dentro de um barco pronto para afundar, e você tem aquela visão da Bíblia, que é uma visão bonitinha. A gente não tem uma visão fofinha da Bíblia? A gente olha para a Bíblia e fala bem assim, olha que lindinho, Deus mandou os discípulos para o meio da tempestade, e lá estava Pedro, no meio da tempestade. Pedro olhou para João e disse, João, meu querido amigo, por favor, levante a vela. Será que foi assim que aconteceu? Gente, os judeus são pessoas que vivem à base da emoção. Tanto é que eles têm um muro que é chamado de muro do quê? De muro das lamentações. Se tu for todo dia, vai ter gente lamentando no muro. O judeu vive na emoção. Então, além de ele estar no meio de uma tempestade, eles estavam vivendo o puro caos. Não tinha paz, adrenalina mil. Eles não sabiam se eles sairiam dali com vida. E foi para esse tipo de situação que o Jesus mandou eles. E eu fiquei pensando assim, Senhor, isso não é bonito de se fazer com amiguinho.
É feio, mas tudo para Deus tem um propósito. Eu quero seguir com você, porque agora que a gente já entendeu o que estava acontecendo com os discípulos, deu para entender o que estava acontecendo com os discípulos? Acho que ficou bem claro aqui, né? Que estava um negócio assim, nem um pouco bonito. Eu quero que a gente entenda agora o que estava acontecendo com Jesus. Porque Jesus não estava simplesmente passeando por aí. A Bíblia me diz que Jesus manda os discípulos para a viagem e sobe ao monte para orar. E Ellen White nos diz que Jesus lá no monte estava orando pelos seus discípulos. Mas estava orando por quê? Ellen White nos diz que Jesus estava orando para que os discípulos aprendessem a ter afade. Você deve estar perguntando, o que é fade? Será que é uma palavra em hebraico? Em grego? Não, tem nada a ver com isso. Não existe o EAD, é ensino à distância. Deus estava orando para eles terem a fade, a fé à distância. Eu pensei assim, eu vou pôr esse nome, gostei. Jesus estava orando para que os discípulos aprendessem a ter uma fé, mesmo quando ele estivesse longe. E a gente já aprendeu com a pandemia que tudo que acontece à distância é difícil, que tudo que a gente tenta fazer à distância é complicado. Gente, eu namoro 2 anos e meio à distância. Eu e a Raíssa, a gente já se conhece há 8 anos. E a gente decidiu começar a namorar logo quando eu fui para longe. E a gente namora 2 anos e meio à distância. É difícil. Tem dias que dá vontade de desligar o celular, mas se eu fizer isso eu perco a namorada. Não pode. E eu sei que você está rindo, mas quando estava o período da pandemia, principalmente para quem estava estudando, eu sei o que você fazia. A questão é que quando a gente está ao vivo, quando a gente está vendo alguma coisa, é tranquilo. Por exemplo, se eu estivesse com aquela televisão mostrando como eu estou me comportando aqui na frente, com certeza eu cuidaria com algumas coisas que eu queria fazer aqui. Mas se não tivesse ninguém aqui, eu não conseguisse ver a reação de vocês, gente, ia ser horrível pregar, só para uma câmera. Eu fico pensando como o povo da Novo Tempo aguenta ficar olhando para uma câmera e pregar para aquilo. Porque quando eu estou pregando para vocês, eu vejo um pessoal rindo, eu vejo um pessoal dormindo, eu vejo tudo. Daí eu maneiro entre dar uns berros de vez em quando e falar mais tranquilinho, para não acordar quem está dormindo. Mas a ideia aqui é que Jesus envia os discípulos com um propósito, para ter o que? A fade, fé à distância. A fé à distância é necessária para que a igreja entendesse que nem sempre Deus vai estar do seu lado. Vixe, aqui vem um ponto difícil. A fé à distância é necessária para você entender que nem sempre Deus vai estar do seu lado no meio de uma tempestade. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Não é heresia não, é o que o texto está me dizendo. A minha, a sua geração, nós não conseguimos entender Deus, porque a gente quer um Deus sem identidade. O Deus que a gente procura é sempre o Deus de amor, é ou não é? A gente está sempre querendo o Deus de amor. Só que a nossa definição de amor é diferente da definição de Deus. Porque a nossa definição de amor é um amor carinhoso. Sabe aquele amor carinhoso? Amor que Deus chega assim e fala, Cristiel, eu sei que tu é burro, eu sei que tu faz um monte de coisa errada, mas vem aqui, tu é meu filhinho, nada vai acontecer contigo. A gente quer um Deus assim. E nós estamos vivendo numa geração que quer um Deus cada vez mais, um Deus carinhoso, mas carinhoso do nosso jeito humano. Sabe o que a gente faz com Deus? A Bíblia tem tantas definições para Deus. Deus é meu pastor, Deus é o meu rei, Deus é meu salvador, Deus é o meu pai. A gente quer um Deus babá. É o Deus que me pega no colo e me faz ninar. É o Deus que fala bem assim, não te preocupe, eu vou preparar a tua papinha e eu vou dar na tua boca. Só que Jesus olha para nós e fala o seguinte, ei, eu posso ser carinhoso, mas o meu amor
De vez em quando tem umas iras aí. Pergunta para Jacó se Deus foi carinhoso com ele. Se lembra da pregação da semana passada? O UFC entre Deus e Jacó? Às vezes Deus tenta nos mostrar um amor carregado de ira. Por que Ele faz isso? Para a gente aprender a ter uma fé à distância. A fé à distância é necessária para os nossos dias. Por quê? Porque a gente está sempre vivendo uma vida de Tomé. Eu tenho que ver para crer. E sabe o que acontece quando a gente vê? É o que vai acontecer com os discípulos agora. Porque a Bíblia me diz que depois de orar por eles, para eles terem a fé à distância, Jesus desce no monte e vai se encontrar com os discípulos. É isso ou não é? Não estou falando heresia, está na Bíblia. Jesus vai se encontrar com os discípulos. Como que Ele vai se encontrar com os discípulos? Eu gostei da mão. Vai caminhando sobre as águas. Alguém aqui já caminhou sobre as águas? Só para ter uma noção. Jesus está andando por sobre as águas. Agora imagina essa cena, Jesus andando, o vento batendo, cabelos voando, roupas celestiais, tudo brilhando, digno de início de um filme. Os discípulos olham para Jesus e dizem: uau, nossa mestre, a gente ainda não tinha te visto desse jeito. É assim que os discípulos reagem? O que eles falam? É um fantasma. Gente, Jesus estava fazendo uma entrada divina. E a primeira reação dos discípulos é dizer: é um fantasma. E aqui de novo eu digo que a nossa geração não consegue entender Deus. Sabe por que a gente não entende Deus? Porque nós temos essa mania de associar todo tipo de evento sobrenatural a ações do inimigo. Já percebeu isso daí? E nesse momento você deve estar pensando: por que os discípulos, olhando para Jesus, falaram que ele era um fantasma? Vamos fazer um exercício? Que horas mesmo que Jesus foi ter com os discípulos? 3 horas da manhã, um dos horários que eu mais gosto de dormir, e os cristãos fervorosos mais gostam de orar. Eu estou aprendendo com vocês. 3 da madrugada, eu te pergunto, se você está no teu quarto, 3 horas da madrugada, tu acorda, um vento passando dentro da tua casa, tu começa a ouvir barulho de passos vindo na direção do teu quarto, o que tu faz? Tu faz aquele exercício mágico, pega a coberta e se tapa. Nós estamos sempre associando coisas sobrenaturais a ações do inimigo, e a gente esquece que Deus também trabalha no sobrenatural. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? A primeira reação dos discípulos quando vem Jesus é dizer: é um fantasma. O que eu estou vendo é algo fora do normal. Tecnicamente, se é algo fora do normal, deve ser um fantasminha. Ei, membros da igreja da morada, quando acontecer alguma coisa sobrenatural na tua vida, é porque Deus está indo ao teu encontro, amém? Amém. Deus está muito mais preocupado com a tua vida do que o diabo. Deus tem muito mais interesse em você do que o inimigo. Então a gente tem que parar de ficar associando essas coisas ao inimigo e começar a entender que Deus atua no sobrenatural. E agora vem o clímax da nossa história, porque a gente já entendeu que Deus atua no sobrenatural. A gente já entendeu que Deus manda muitas vezes nós para o meio da tempestade sozinho e diz assim: ó, vai primeiro, que quando chegar o momento eu vou junto, eu resolvo a situação. Deus trabalha nos nossos limites. Sabe por que Deus trabalha com os nossos limites? Porque Ele acredita em você quando ninguém mais acredita. E um dia, um amigo meu foi junto comigo, ele disse bem assim: Cristiel, eu duvido, e está aqui uma coisa que tu não pode dizer para um jovem. Quais são as palavrinhas que não pode dizer? Eu duvido. Falou isso, vai dar um problema depois, pode ter certeza.
Ele diz bem assim: eu duvido tu terminar todo o teu treino e tu voltar lá no início e tu fazer uma coisa chamada supino reto para encerrar. Gente, para quem não sabe, quando você malha na academia, você termina o último exercício, tu tá como? Tá feito Tiranossauro Rex, tu não consegue. Quem já foi na academia e foi tomar banho depois? A mão não sobe. E falou bem assim: eu duvido você fazer. Eu fui lá. Eu aprendi que Newton estava certo quando ele disse assim: tudo que vai, volta. O braço foi e voltou. E Newton também estava certo quando ele não disse que tudo que volta vai. Porque o braço foi, voltou e não foi mais. Resumindo, fiasco na academia, precisei ser socorrido pelos instrutores. Mas quando eu penso sobre Deus nos levar até nosso limite, eu gosto de pensar num personal trainer. Porque o personal é a única pessoa que você paga para ela te xingar, mas também é a única pessoa que vai acreditar mais em você do que qualquer outro que está ali dentro da academia. Porque quando você não está mais aguentando, ele disse: ei, vai, tu consegue, só mais uma vez. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele olha para nós e diz bem assim: vai que tu consegue. Eu estou aqui, no momento certo eu vou até você, mas eu sei que você consegue, você ainda não chegou no teu limite. Deus não deixa recair sobre nós tentação maior do que nós não podemos o quê? Sabe por que Ele faz isso? Para testar o teu limite. Quando Ele vê que tu está chegando no teu limite, Ele diz: tá bom, fica tranquilo, agora eu vou ao teu encontro. Conseguiu entender? Só que tem a reta final dessa história. Os discípulos haviam chegado no limite. Jesus foi ao encontro deles. No meio desse encontro, eles pensaram que era o inimigo. E daí, naquela confusão toda, acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que naquele momento, quando eles pensaram que é um fantasma, Jesus disse o quê? Ei, para de associar as coisas ao inimigo. Sou eu, Jesus, amigo de vocês, o que mandou vocês para a tempestade. Eu vim aqui resolver o problema. Eu entendi que vocês chegaram no limite, está tudo bem, agora deixa comigo. E nesse momento, um dos discípulos, chamado o quê? O Pedrinho, Pedro, nome abençoado. Alguém aqui se chama Pedro? Tem algum Pedro entre nós? Aí temos um. Que milagre, só tem um Pedro aqui, né? Parabéns, Pedro, você é especial nessa noite, tá bom? A Bíblia diz que tem mais um Pedro? Ô Pedrão, tá lá, eu tinha esquecido de você, viu? Pedro foi que me salvou semana passada, que caiu meu microfone. A Bíblia me diz que Pedro, no meio de 12 discípulos, ele olha para Jesus e diz o quê? Então se é tu, eu quero viver isso daí também. Já que o Senhor atua no sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural junto contigo. Pedro então, ele desce do barco. E aqui está uma coisa na minha cabeça, que assim, por quê? Está tendo uma tempestade. Tinha mais ou menos 12 pessoas dentro daquele barco, que eram os 12 discípulos. Mas só um deles entendeu algo precioso que os outros não entenderam. Porque eu pergunto para vocês, no meio de uma tempestade, qual é o lugar mais seguro para estar? Dentro do barco ou fora dele? Hein? Dentro ou fora do barco? O lugar mais seguro para estar no meio de uma tempestade é mais perto de Jesus. E só Pedro entendeu isso. Pedro, ele pula do barco e ele vai ao encontro de Jesus, o lugar mais seguro para se estar naquele momento. Eu sei que eu estou falando para um grupo de pessoas que sentem que vivem no meio de uma multidão. E parece que no meio da multidão é fácil tomar decisões. É ou não é? Porque alguém vai tomar a decisão por você. Você só segue o Maria vai com as outras. Só que em algum momento alguém também vai se atirar do penhasco. E o efeito dominó vai acontecer. Sabe o convite que Deus faz para você? O convite que Deus faz para você é: pula do barco antes que seja tarde demais. Pula do barco.
A nossa vida é como um barco no meio de uma tempestade, que é esse mundo. E cada vez mais as pessoas estão optando por ficar dentro do barco do que perto de Jesus. O lugar mais seguro para se estar na tempestade, onde é? Fala para mim. É perto de Jesus, não é dentro do barco. Eu quero contar uma história para você. E nós vamos encerrar com essa história. Você conseguiu entender a mensagem até aqui? Está fazendo sentido para você? Legal. Um homem chamado Sr. Stafford. Ele viveu no século XIX e era um advogado muito bem financeiramente. Ele ganhava muito dinheiro. Em certo momento da vida, o Sr. Stafford conheceu um evangelista missionário chamado Moody. E talvez você já leu algum livro de Moody. Ele foi um grande evangelista do século XIX. E nessa ocasião, Moody estava nos Estados Unidos. Ele passou por Chicago e o Sr. Stafford morava em Chicago. Eles se conheceram. Moody pregou para o Sr. Stafford e ele aceitou a mensagem. Ele disse assim: eu vou pular do barco. Eu vou andar na contramão de todo mundo, porque eu sei onde é melhor para estar. É perto de Jesus, eu quero estar perto dele. O Sr. Stafford na época era casado. Ele tinha sua esposa e mais 5 filhos, um menino e 4 meninas. A história conta que em determinado momento da vida dele, um grande incêndio passou por Chicago, 9 de outubro de 1871. Mais da metade da cidade foi destruída pelo incêndio. E alguns anos antes, o Sr. Stafford tinha feito um investimento pesado naquela cidade. Ou seja, ele tinha muito dinheiro ali. E ele perdeu tudo. O incêndio pegou exatamente as empresas que eram do Sr. Stafford. O que acontece em seguida é algo que talvez alguns de nós teríamos dificuldade em fazer. Porque quando o dinheiro terminou, o Sr. Stafford continuou ajudando todas as famílias que ficaram desabrigadas por causa do incêndio. Ele, a sua esposa, seu filho e suas 4 meninas. Alguns meses depois de ter perdido tudo, ele com a esposa começaram a trabalhar e os dois estavam se levantando financeiramente. Então veio uma tristeza para a família. A morte do filho mais velho. Ele havia perdido tudo financeiramente. E agora ele perdeu um pedaço dele mesmo. Depois de tantas tragédias, o Sr. Stafford tomou uma decisão. Eu vou pegar minha esposa, minhas 4 filhas e nós vamos fazer uma viagem para ver se a gente alivia um pouco a mente. Sabe, ficar num lugar onde você passou por tantas coisas ruins é difícil. É difícil para a mente. Eles compram as passagens, iam viajar de navio. Naquele tempo as viagens eram feitas a navio. E eles iriam até a Europa. Na Europa, eles se encontrariam com o Sr. Moody para uma série evangelística na Inglaterra. Ele estava indo para relaxar, mas ele queria pregar, ele queria falar do amor de Deus. Alguns dias antes da viagem, o Sr. Stafford teve alguns problemas novamente financeiros. E ele precisou ficar em Chicago para resolver esses problemas. E ele enviou a esposa e as 4 filhas nessa viagem no navio. E ele disse: vocês vão primeiro, eu vou depois. Logo depois que o navio saiu em viagem, acabou sofrendo um acidente e naufragou. Alguns dias depois, o Sr. Stafford recebe um telegrama. E esse telegrama era da sua esposa, a Sra. Stafford. E ela dizia assim: querido, estou viva, mas estou só. As 4 filhas haviam falecido e afundado junto com o navio.
naquele momento de tensão, sem entender muito o que estava acontecendo, ele pegou o próximo navio que tinha para o país de Gales, que era onde a esposa dele estava. Só que ele não imaginava que o navio faria a mesma rota que o navio com a sua esposa e as filhas havia naufragado. Ao passar naquele mesmo lugar, uma das pessoas que estava dentro do navio chegou para ele e falou bem assim: Sr. Stafford, foi exatamente nesse lugar que as suas filhas morreram. Eu te pergunto, existe dor maior para um pai ou para uma mãe do que a dor de perder um filho ou uma filha? Naquele momento de dor, o Sr. Stafford pegou a caneta e pegou o papel, e ele escreveu um dos hinos mais lindos da história. Esse hino dizia assim: se paz a mais doce eu puder provar, mas também se dor a mais forte de todas eu sofrer, Senhor, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus eu hei de estar. Um pai que havia acabado de perder as quatro filhas, o seu bem mais precioso havia sido tirado dele. E talvez no lugar de Stafford, a nossa pergunta era: por que, Senhor? Por que o Senhor me deixou passar por isso sozinho? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está em silêncio quando eu estou pedindo respostas? Fala para mim, Deus, por quê? Talvez o coração de Stafford estivesse pensando nisso, mas quando as suas mãos pegaram a caneta para expressar o que o seu coração dizia, as únicas palavras que ele conseguiu escrever foram: por mais que eu esteja no meio da tempestade, por mais que eu esteja passando por a pior dor que um pai pode passar, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pedro pula do barco, ele começa a andar em direção a Jesus. Ele estava querendo trocar de navegador, ele estava querendo se conectar à melhor fonte de Wi-Fi que existe em todo o universo. Só que no meio desse caminho, quando ele estava chegando perto de Jesus, alguma coisa aconteceu, e Pedro ficou mais preocupado com um sinal fraco por causa da tempestade do que em chegar naquele que é a fonte. Pedro, ele olha para trás, ele olha para o chão, ele vê todas as pessoas olhando para ele, talvez com um olhar de julgamento. Ele vê talvez a família olhando para ele e mandando ele embora de casa porque ele decidiu estar mais perto de Jesus. Ele vê talvez o esposo, a esposa fazendo uma ameaça de que vai se separar porque decidiu estar mais perto de Jesus. É isso que Pedro estava vendo naquele momento. E todas essas coisas fizeram com que Pedro afundasse. E quando ele estava afundando, Jesus foi a ele e disse: não, Pedro, volta. Pode parecer, mas você não está sozinho. Pedro pega na mão, Jesus pega na mão de Pedro, tira ele para fora e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a nossa primeira reação ao ler o texto é olhar para Pedro e falar a mesma coisa. Homem de pequena fé, a história estava tão legal, a história estava tão boa, ia ser um final perfeito. Por que, Pedro, tu foi cair logo agora? E se em algum momento você se afastou da igreja e quando tentou voltar, alguém te julgou por causa disso, aqui na frente de todo mundo eu quero te pedir perdão. Me desculpa.
porque a gente julga a fé de Pedro, mas eu quero saber, quantos aqui com a sua fé que é grandona, andaram sobre as águas? Pedro, com aquela fé falha, com aquela fé pequenininha, andou por sobre as águas. Se Pedro fez isso e você não fez, eu te pergunto, qual o tamanho da tua fé? Responde para mim. A minha fé é minúscula, mas graças a Deus, Ele aceita a minha e a sua fé imperfeitas. Nessa noite, Deus está te chamando para sair do barco e andar com Ele por sobre as águas. Nessa noite, Deus está te convidando para você viver o sobrenatural junto com Ele. Pastor, como eu faço isso? Leia a sua Bíblia. Pastor, como eu faço isso? Faça uma oração. Pastor, eu não sei orar. Fala com Deus como se fosse o seu amigo. Fala para Ele aquilo que está te machucando. Fala para Ele aquilo que está te incomodando. Fala para Ele que você sente que está chegando no limite, mas fala para Ele. Eu sei que muitas vezes você pecou e por vergonha do teu pecado você não quis falar com Deus. Não faz mais isso. O único que pode solucionar o teu problema é Deus. E a gente continua se escondendo daquele que é a solução para o nosso problema. Para! O meu apelo para você nessa noite é que você entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que, assim como Pedro, está tentando se conectar com Deus, mas não consegue, porque está no navegador errado. Posso te dizer um negócio? Deus está com a mão estendida para te tirar de dentro da água. Deus está com a mão estendida para te livrar da tempestade. Você só precisa pegar na mão de Deus. Você quer pegar na mão de Deus? Você aceita pegar na mão de Deus? Amém. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo.